tem um livro que vai ser apresentado também aqui na casa, já foi lançado nos Açores, em São Miguel. É Natural da Maia, o livro foi lançado primeiro em São Miguel e vai ser lançado no dia 22 de fevereiro, apresentado aqui na casa no dia 22 de fevereiro. Se chama Guardadores de Memórias. Portanto, é um livro com 101 contos três contos do Roberto. São três contos estão aqui neste livro. O Roberto apanha muito bem as falas da nossa gente e os contos dele refletem isso. Norberto Abel também é muito conhecido, dramaturgo, romancista, tem mais as peças do Norberto Abel têm sido representadas praticamente em meio mundo. Um quarto. E, portanto, sobre o nosso doutor Eduído, portanto, também todos nós o conhecemos, que é aqui uma referência da nossa casa, e pronto, e não me vou alargar mais, portanto, todos nós conhecemos estas pessoas. E começo a dar a palavra ao Roberto, para ele dizer aquilo que lhe aprouver sobre o livro e sobre os autores. Depois passarei a palavra ao Norberto Fábio e finalmente ao nosso doutor Eduído. Bom, para ser muito rápido, só me pus a mim para o que é que estou a falar há bocadinho, porque no meu clique era para dizer alguma coisa. Mas diz o que quiseres. Então, eu vou ser muito rápido. Boa noite a todos. E o que é que eu pensei? Sobre o que está escrito ali, acho que não vale a pena dizer nada. Quem quiser, lê. Mas lembrei-me de uma coisa que não sei se há muito interesse, que fui procurar durante um bocadinho, e à tarde, digamos assim, alguma coisa que tivesse alguma curiosidade nesta relação de Portugal com o Brasil, que é a gênese deste livro. Então, encontrei uma coisa engraçada, penso eu que é engraçada, que acho que vale a pena dizer, que tem que ver com o que é que Dom João V ofereceu aos açorianos para os enganar para ir para o Brasil. E então, o que é que lhes foi prometido? Primeira condição: os açorianos que quisessem ir para o Brasil nessa altura tinham a viagem paga. Primeira condição. Segunda condição: tinham um apoio durante um ano. Farinha para alimentar toda a família. Terceiro bónus: para cada família, um quarto de légua de terra para ser cultivada. Isso para aliciar os nossos conterrâneos para ir para o Brasil. E a quarta condição, o quarto benefício foi, penso eu, que é a gênese da nova política do atual Presidente do Brasil. 2 espingardas a cada um. Foi aqui. A seguir, para estragar tudo, 2 enxadas. A cada açoriano que fosse para o Brasil. A seguir, um machado. Depois, um enxó. Um martelo. Um enxó é aquilo que... Um martelo. Um facão. 4 facas. 2 tesouras. Uma serra. Uma lima. 2 verrumas. 2 alqueires de semente. 2 vacas e uma égua. Portanto, foi com isso. Agora, acho que não vale a pena saber se cumpriu. A gente já sabe que não é? Portanto, ajudou a chegar ao Brasil e a coisa não foi exatamente assim. As mulheres, para ir para o Brasil, tinham que ter entre 12... Não podiam ter mais que 30 anos. Porque mais do que isso, não consideravam-se que já não velho, exatamente. Os homens podiam ir até aos 40. Acontece que perceberam-se na altura que com esse estrito critério não havia gente suficiente.
Então foi permitido que fossem os sogros, e as sogras, e os pais, e solteiras, que na altura, no início, não estava previsto que fossem. Depois, uma coisa interessante também, parece, vou ser rápido, como é que era a viagem? Que demorava uns meses. Morriam muitos no caminho. A viagem, por qualquer razão que não se sabe qual é, eram homens para um lado e mulheres para o outro. As mulheres fechadas em câmaras. Só podiam conviver com crianças até aos 7 anos. As mulheres. E os homens eram alimentadas por homens. Chamavam-se os homens fiéis. Os que podiam lá ir. Mas quem tinha a chave dessas câmaras era só o privilegiado do comandante. Era um sortudo. Portanto, as mulheres só com as crianças, até aos 7 anos. Havia 24 homens que faziam os turnos, porque havia sempre homens à porta das câmaras das mulheres, para não deixarem que as mulheres fossem surpreendidas por algum... Exatamente. Exatamente. E a chave, não sabemos se havia cópia, mas a chave era oficial ao comandante. Os homens eram proibidos de falar com as mulheres e, portanto, não podiam falar mesmo sob pena, e os únicos momentos de convívio eram nas celebrações religiosas, que eram nos dias festivos e pouco mais. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para vos dizer sobre o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito elucidativo e interessante. Deixem-me dizer que eu agora há dias fui contactado por um senhor de nome Luís Rebelo Montanha, creio eu, que disse uma coisa interessante. Pronto, disse-me que é descendente, eu até pensei que ele pudesse vir a esta sessão, disse-me que é descendente do célebre Capitão Montanha, que tem nome de rua em Porto Alegre, e que foi esse senhor Capitão Montanha, foi quem os açorianos chegaram, antes de chegarem ao sítio que é hoje Porto Alegre, fixaram-se primeiro numa terra relativamente próxima que se chama Viamão, Porto de Viamão. Mas viviam em condições muito precárias, com más condições. E então, esse Capitão Montanha foi a pessoa que os ajudou, colaborou na instalação dos açorianos que passaram de Viamão então para o sítio que é hoje Porto Alegre. Eles tinham-se fixado em Viamão em 1752, 20 anos antes. E 20 anos depois, então, houve essa transferência de Viamão para Porto Alegre, dando as tais condições excepcionais, um lote de terra, não sei o quê, enxada e arma, se calhar, digo eu. Devo dizer, em primeiro, antes de mais, que estou muito bem impressionado com a organização que tiveram este volume e também das boas relações que os brasileiros de origem açoriana desejam, como está mais que provado, que sejam intensificadas o mais possível. E oxalá possamos corresponder a esse desejo que eles têm e o orgulho que sempre dizem a toda a gente de que realmente são descendentes dos açorianos que lá se radicaram. Eu faço votos para que, na sequência desta experiência, possamos continuar estas relações, de modo a que todos os anos haja um volume parecido com este, com outros açorianos e com outros riograndenses. Eu li as duas partes. Eu acho que as virtudes e os defeitos que há numa parte também há na outra. Quer dizer,
Se nós, por exemplo, em Portugal, nem sempre temos razão ao considerar um conto, muitas vezes trata-se de uma crónica de viagem, trata-se de uma biografia, mais exatamente do que um conto. Porque o conto necessita de uma ação corrida. Não pode ser só uma descrição de um acontecimento. Por exemplo, eu posso descrever muito bem uma tourada do Campo Pequeno, mas isso não é um conto. Isso não é um conto. Agora, se o toureiro estiver em perigo, ou se morrer mesmo, enfim, já pode ser o começo de um conto. Bom, essas falhas ou esses acertos tanto estão na parte dos açorianos como estão na parte dos brasileiros. Eu acho que deveria haver mais cuidado em reconsiderar o que é verdadeiramente um conto. Um conto não é apenas um retrato de uma personagem, não é uma descrição de uma paisagem, nem coisa. Tem que ter sempre um ponto de partida que vai progredindo dramaticamente. E é preciso saber definir personagens, é preciso saber ter um grande conhecimento para saber poupar as palavras. Um romance, o que não se diz num romance, o que não se diz em 300 páginas, pode-se dizer em 200. Mas num conto, que normalmente tem 5, 6, 10 páginas, é preciso saber bem economizar o espaço, para não perder o fio da meada. Isto naturalmente é uma coisa que se aprende. Bom, no que respeita à minha colaboração, eu fiquei surpreendido nestes dias, porque até se poderia pensar que eu era neste momento um contista mais do que outra coisa qualquer. Mas a verdade é que eu sou essencialmente um dramaturgo. Eu escrevi 30 peças de teatro, muitas representadas no estrangeiro, e portanto, a base do meu trabalho é a dramaturgia. Claro que também tenho poesia e também tenho romances e tenho contos, mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que, a mim, foi muito importante para o trabalho de contista o conhecimento do teatro, porque quando se aprende a definir uma personagem em teatro, isso é muito importante para o narrador de ficção. É muito importante também. E, coisa muito curiosa, neste espaço de poucos dias, eu tive a publicação deste conto, que é de 1977, e tive também um conto na revista Grota, o último número da revista Grota, que se publica em Ponta Delgada e que tenho aqui. De maneira que o que eu quero dizer, portanto, é que parecia pensar que de repente estou mais contista do que outra coisa, mas não é verdade. Eu acho que a base do meu trabalho literário continua a ser o teatro. No entanto, estas duas obras já apareceram na internet e tanto uma como a outra começam a ter já muito boa aceitação, e isso pode ser um estímulo para fazer um livro de contos, que é o que me falta ainda. Se alguém me quiser conhecer mais estes dois contos ou outras obras minhas, procure na internet, basta ver o meu nome, Norberto Ávila,
E depois o site está logo no Google, está logo numa das primeiras coisas, é o site do literário. Portanto, muito obrigado. Deixei-me dizer, antes de passar a palavra aqui ao Dr. Edwin, que eu li pelo menos 3 vezes o conto do Norberto Ávila, que se chama O Nevoeiro, e que é um trabalho, um conto excelente. Aliás, não é por estar aqui, mas gostei dos contos destes 3 autores, do Dr. Edwin Jesus, que mostrou a sua grande mestria no conto que está incluído no livro, do Norberto Ávila, com o seu Nevoeiro, o do Dr. Edwin chama-se Olímpia, é o Nevoeiro, e aqui o Roberto tem, não é um, mas 3 curtos contos. Ele parece-me que mandou os 3 contos para o Dr. António Soares escolher aquele que mais gostava, e acabou por ficaram os 3. E ele capta, o Roberto capta muito bem as falas micaelenses, de maneira que às vezes temos de estar a ler em voz alta o que está lá para perceber o sentido. Não é? Capta muito bem, e os contos dele são um pouco cruéis, fazem-me lembrar um pouco aqueles ambientes do Gente Feliz com Lágrimas, do João de Melo, uns ambientes assim um pouco pesados, não é? Mas eu acho que o livro, apesar de terá muitos defeitos, mas tem trabalhos excelentes. O do Onésimo também é excelente, o conto do Onésimo. E o do Eduardo? Como? E o do Eduardo? O meu Eduardo. Ele não fala dele. O meu Eduardo. Eu sabe que aquilo era uma crónica que eu ficcionei um bocadinho. Tem um conto do meu sogro, porque houve uma ocasião, já falecido, houve uma ocasião em que não conseguimos passar do número de 8 autores. Depois acabaram por ficar em 11, o João Melo desistir, e eu, então, entre um pouco em desespero de causa, sugeri que o meu sogro, que tinha também deixou um grande espólio, viveu muitos anos nos Açores, e tem um conto, ele escreve, tem assim uma escrita tradicional, mas é um quadro, parece-me um quadro bonito da Ilha do Pico dos anos 40, Bem, mas posto isto, dos brasileiros, já agora dizer, então, há 2 ou 3 contos também muito bonitos. Um deles é do Sérgio Gonzaga, também parece-me excelente, que é o Legião ou Homem Multitudinário. Muito interessante. Doutor Irene, peço desculpa de estar a... Não sei o que é que dizer. Boa noite. Eu peço desculpa. Em primeiro lugar, por ter estado aqui atrapalhado com um telemóvel, muito indiscretamente, mas tenho uma filha, uma neta, vem a caminho do Porto, e ficámos de combinar como é que ela se devia ir ter a casa, como nós também, ela tem a chave de casa, ou se vinha ter aqui. E digo que o telemóvel não ligado ali, não sabia o que é que havia a dizer, e infelizmente ainda apanhei no Oriente, ela vem ter aqui. Tudo isso não me tirou da cabeça o que é que eu havia a dizer, porque eu não tinha nada na cabeça. Sinceridade. O nosso amigo Roberto falou de outra coisa, também não falou do livro. Ia-me espalhar completamente, então olha. Mas, enfim, disse alguma coisa de muito interessante, essa face oculta da história, tem muito que se diga e é muito divertida. Eu achei graça, eu acredito que os homens iam na viagem separados das mulheres, não sei porquê, disse que não sabia, como não soubesse. Isso foi a deixa que fosse o professor agora falar, explica lá então essa parte.
Pois era. Mas, enfim, o Norberto, sim, disse tudo melhor do que eu podia dizer. A minha opinião, eu subscrevo o que o Norberto disse acerca da necessidade de saber escrever, se se quer ser escritor, naturalmente. Portanto, é óbvio que este livro é um livro de, enfim, não, se quisermos imaginar por este livro alguma coisa do que é a ficção moderna dos Açores, não está ali, de facto. Há uma certa precipitação na organização deste livro. Tem um copinho de água, não sei se ajuda alguma Agora, coisa. se calhar é pior. Mas do que o Norberto Avila falou acerca do que é um conto, era isso que falta saber. Quem ler aquele livro não fica a saber o que é um conto. Há realmente alguma precipitação na organização do livro. Ele explicou porque o conto carece de uma ação, a composição de uma ação, quer dramática, quer narrativa, é uma obra de arte. Tem princípio, tem meio, tem fim. Se não tiver, efetivamente, uma evolução de acontecimento com um determinado objetivo que irá se concretizando ao longo da narrativa, não temos um conto. A literatura não é tão fácil como parece. Toda a gente sabe escrever, toda a gente usa a linguagem, é uma capacidade que nós temos. Ninguém se senta, por exemplo, a tocar piano, tem que saber bem como é que se toca piano. Eu não sei tocar piano, não me sento a ver como é, mas qualquer pessoa hoje faz poesia, tem o conhecimento de usar as palavras. A linguagem é uma coisa que nós temos dotado, quer dizer, levamos connosco o aparelho de produzir palavras. E, portanto, há muita gente agora, desde que as regras para compor, por exemplo, poesia, foram desbaratadas, imaginou-se como as artes poéticas se esgotaram ao fim de muitos séculos a dominar a composição poética. As pessoas passaram a imaginar que, visto que não há arte poética, eu posso fazer poesia. E não é verdade. A mesma liberdade há nas outras artes e ninguém se atreve a fazer essas outras artes. Faz a pintura, pode-se fazer pintura e fez pintura com um balde de tinta atirado para uma tela. Não é caricatura o que eu estou a dizer do balde de tinta. Isso é diferente. Além de alguns conscientes, a questão realmente é essa, é que há, de facto, artistas, um Pollock, que pega numa lata com buracos, põe tinta dentro, põe uma tela no chão e anda por ali acima. Mas se a gente vir um Pollock, sabe que é uma obra de arte do Pollock, porque a pessoa que vai fazer aquela brincadeira, como parece ser da arte do Pollock, não faz aquilo. E, portanto, com a literatura é realmente a mesma coisa. O Norberto disse isso tudo que eu estou a dizer melhor do que ele. Eu só quis cumprir a vontade aqui do nosso presidente
fazer alguma coisa, mas pronto, eu peço desculpa, o atabalhoado das coisas que eu para aqui disse. Se tiver alguma pergunta para fazer em concreto, podem fazer, que eu tentarei responder. Só isso, acho que não foi nada. Desculpa lá. Não, Eu tinha ficado calado, estamos sempre a aprender aqui com o doutor e comigo, e disse que tem toda a razão de ser. Pronto, nós agora, se calhar estava na altura, não sei se eu quero lembrar aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Sim, não sei se há alguém quiser fazer alguma pergunta. Só vou ver se chega a neta. Vê se chega a neta do sobrinho. Alguém quer fazer uma pergunta? A neta do doutor estará a chegar, a sua neta, ou ainda demorará algum? Demora algum tempo, estava no Oriente. Ainda está. Quando chega o acidente, fica de bom carro. É um instante. Mas ela viria. É um instante. Ela vem cá. Ela vem num instante. Claro. Doutora Cláudia, não quer Está fazer bem, uma então questão? vai chegar. Sim, isso é lixar. Oh, Eduardo, Vamos comendo já, alguém quer fazer pergunta? Não sei se Mas a Luizinha alguém também vai. A Luizinha quer também vai. fazer Não. alguma... Isto é uma Diga, doutora Fátima. Eu ainda não colhei o livro. O que vendo é uma recolha de vários autores açorianos, da diáspora açoriana e também residentes aqui no Conselho das Ilhas. Pretende funcionar quase como criar uma memória de um momento em que diferentes gerações e em diferentes geografias prestam testemunho do que é a herança açoriana pelo mundo. Sem preocupação de facto prestar atenção ao que o professor Edwin dizia, referindo-se à arte poética, às artes de compor um conto, a arte de compor um romance é diferente, portanto há diferentes géneros literários, classicamente pensando, não é? Mas talvez a preocupação neste caso não fosse tanto essa, mas de se ter um registro de diferentes escritas. Eu penso, doutora, é a minha leitura e também foi isso que me transmitiu o tal doutor António Soares, que mandou aquela mensagem e quando me pediu a colaboração. Eu penso que a ideia não é tanto um registro de memórias, coisas do passado, não. É mais tentar aprofundar a relação nos dias de hoje. Pronto, falamos a mesma língua, são debates que agora daria pano para mangas, não é? Falamos todos o português, mas parece-me que, pronto, por razões diversas, tem havido um afastamento da literatura brasileira, da literatura portuguesa. Vamos lá ver. Aqui em Portugal, eu ouço muita gente, as pessoas a dizerem que têm dificuldade em ler obras de autores brasileiros porque não usam os artigos, geralmente retiram os artigos, usam muito o gerúndio, a própria construção das frases, um pouco eles têm uma tendência a escrever as frases de uma maneira um pouco diferente da nossa. Pronto. Então, lá no Brasil, se aparece, e não é só nos livros, é também na própria televisão, e se aparece alguém a falar o português de Portugal, eles, nos livros também a nossa literatura, pronto, há aquele. Nós, pelo contrário, nos livros que vêm do Brasil, notamos essas diferenças e aborrecemos, não estamos um pouco habituados àquele português, não é? E eu dá-me a ideia que isso se intensificou nos últimos anos, porque eu lembro daquela saudosa coleção de livros do Brasil. Havia uma coleção de livros do Brasil que se publicava em Portugal nos anos 50, 60 e mesmo 70, que tinha autores de grande qualidade,
o José Lins do Rego, o autor de um livro que eu nunca mais me esqueci, que era um menino de engenho doidinho, do José Lins do Rego, que me faz lembrar um pouco o que vem aqui num conto que se chama A Enchente. Neste livro aparece um conto que é A Enchente, de um Dionísio. Faz-me lembrar o ambiente, e isso faz-me lembrar os José Lins do Rego. Depois aparecia também o Gilberto Freire e o Érico Veríssimo, com vários imensos livros publicados na coleção dos livros do Brasil. E nessa altura, antes de 50, 60, as pessoas liam os livros, essa coleção de livros do Brasil, com grande agrado. Eu não me recordo de haver alguém a dizer que estranhava o português de ser do Brasil ou não. Não, lia-se. Entretanto, não sei porque foi-se criando um certo divórcio. Eu penso que a ideia é mais de voltar, porque realmente esses contos, por exemplo, esses do Sérgio Gonzaga, tem lá aquela maneira de escrever à brasileira, não é? Mas é um conto, quando as obras são boas, eu acho que a pessoa as lê do princípio ao fim, de um fogo, e não liga muito a essa coisa se tem artigo, se não tem artigo, se tem junto, não é? Porque o conto prende, a obra prende a atenção do leitor, não é? E eu penso que o que está faltando realmente não é tanto essas diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. O que está faltando é, por razões variadas, económicas, políticas, enfim, tudo. Os livros de Portugal não se editam no Brasil e os livros do Brasil não se editam em Portugal. Estão faltando escrituras para fazer essa aproximação. E penso que a ideia é tentar aproximar e dar a conhecer o autor, se aproximar ambos os lados do Atlântico, que têm muito em comum, a língua, a cultura, tudo, mas tentar essa aproximação, porque acaba por haver um certo divórcio. Por exemplo, neste livro, a maioria dos contos, portanto, dos portugueses, acho que não há nenhum, embora isto seja Açores Porto Alegre, não há nenhum dos autores que se tenha escrito sobre a realidade brasileira. Portanto, eu enfim, pouco vale aqui, mas fui buscar um caso da Califórnia, o Norberto Ávila foi, pronto, e foram buscar dos Açores, coisas dos Açores, pronto, com toda a razão. E o Norberto Ávila foi buscar de São Jorge, o Dr. Iduíno foi buscar um conto, mas que muito bom, mas que também não tem a ver com isso. O Roberto Ávila foi buscar, mas sobre o Brasil, nenhum dos autores portugueses escolheu temática brasileira. Do lado do Brasil há o Filipe Dael, foi buscar um pouco, até muito interessado na história de Portugal, foi buscar ter a ver com a expansão portuguesa, Ceuta, até vai buscar o antigo nome de Ceuta, que não era Ceuta, era Septa, ou escreve Septa, não é? Ceuta, pronto, e pronto, mas penso que não. A ideia do livro, que publicou-se um primeiro volume há dois anos, não é tanto ir buscar coisas do passado, não ir reviver, não, é mais tentar uma aproximação e dar a conhecer mutuamente nos dias de hoje. Não sei, é a minha opinião, não sei se corresponde àquilo que os outros autores pensam. Mas é irónico que haja esse divórcio nos dias de hoje, quando a questão, que aliás continua a ser uma questão extremamente polémica, da unificação do acordo ortográfico, da língua da escrita através do acordo ortográfico. Não sei se as opções foram por cada um escrever de acordo com a sua. Sim, não houve limitação nenhuma. E eu penso que, olha, eu sou tentado a escrever, como felizmente já estou reformado. Se estivesse no ativo, se calhar era obrigado a escrever já de acordo com as regras do acordo ortográfico, não é? Embora não sei se é assim ou não. Mas, portanto, nos serviços públicos e assim, já temos que usar o acordo. Eu, como estou reformado... Não temos, nós escrevemos mal e fazemos emenda automaticamente. Emenda automaticamente. É espetacular, não vale a pena. Quer escrever, por exemplo, ata, e ele escreve ata do verbo atar. É. Ainda ontem fiz isso.
e disse à minha colega, olha, faz favor, põe lá o C, senão eu não assino. Eu tenho que assinar também, eu não assino ata. Ata para mim é de verbo atar. Pronto, peço Pois. desculpa. Não, nada. Pois, eu como já estou reformado, pronto. E aqui na Casa dos Açores, enfim, isto não é uma coisa oficial, não é? Dou-me ao luxo de escrever. Mas agora, depois, com o passar do tempo, vai-se criando um problema. É que eu agora, às vezes, já tenho dúvidas. Como é que é? Eu escrevo uma palavra, isto era o antigo ou é do acordo atual? Já não sei. E o que vale é que depois cada um também escreve à sua maneira e está tudo bem. Está sempre Essa é a única vantagem. Não, o engraçado é que nós escrevemos Egito, pelo novo acordo ortográfico, e depois pomos os habitantes do Egito, chamam-se egípcios. Egípcios, é. Portanto, o acordo ortográfico retirou muito peso à etimologia das palavras, não é? Mas isso, essa pessoa dúvida que se usa com demasiada frequência o exemplo do Egito e do egípcio. Alguma vez pensou que diz Madrid e o madrileno não diz madridano, diz madrileno. Estamos cheios de coisas assim. Também se diz albicastrense, não se diz castelo branquense. Sim, mas não é isso. O fato de se dizer, escrever Brasil, Madrid. egípcio, Egito, É mais um isso exemplo. não é problema. Isso não é um problema. Agora, o acordo está cheio de. Ia dizer disparates, mas Sim. já agora digo, né? Disparates. Sim, subscrevo. A verdade, há coisas, por exemplo, não escrever palavras, letras que não se leiam. Deixa de se escrever as letras que não se leiam. Todos os povos franceses já repararam quantas letras há na língua francesa que não se dizem? Só a palavra águas. Águas. Escreve-se com um E, um A, um U e um X. E diz U. Eu disse, não, todas aquelas palavras. OT. E de resto, a conjugação verbal, os morfemas de modos de tempo. Há mais letras que se escrevem e que não se dizem do que aquelas que se dizem. Só Portugal é que está a fazer É o favorecimento dos ignorantes. O facto também de haver palavras ato de atar e ato de agir, isso também não é problema, não, quer dizer, não é argumento. Quer dizer, o facto de haver facto roupa e facto acontecimento, porque existe essas palavras e essas grafias diferentes por causa do ser. Há dezenas, se não centenas, de palavras homónimas em português, não são só essas. Quantas palavras não há em português que são igualmente escritas, pronunciam-se da mesma maneira? Quer dizer, põem-se problemas complicados onde não há complicação nenhuma. Eu, na minha idade, já sofri outra reforma, a reforma de 45, 46. Mas uma reforma. Eu fiz toda a minha formação liceal até ao 7º ano com ortografia antiga. E depois passou a ser outra e este agora ainda escrever com a minha escrita anterior, não tem pachorra, tem vários livros, várias coisas sobre o concordo, que não concordo. Mas não tem pachorra. Escrevo, se quiser, os editores. Mas não sei se querem corrigir algumas coisas. Há coisas que não aceito que se corrija. Há certas formas de escrever que não se deve alterar.
E quanto a essa coisa da humilhação dos portugueses, a submissão dos portugueses à língua de Brasília, não? Isto é também estúpido. Desculpem lá se já pensaram nisso, mas se não pensaram, não pensem, porque não é inteligente. O acordo é ortográfico, não é um acordo de língua. Não houve nenhuma submissão à língua do Brasil, porque a língua portuguesa é que é. Não, há um acordo ortográfico só é isso. Portanto, é a ortografia que está em causa, não é a língua. Não é? Submissão à ortografia do Brasil, à língua do Brasil, não, eles continuam a falar à brasileira. Enquanto a gente perceber ou não perceber o que se escreve no Brasil, na minha juventude, a minha iniciação literária tinha muitíssimo do Brasil. Eu nunca tive nenhuma dificuldade a ler poetas que foram e ainda hoje são dos meus grandíssimos poetas. Manuel Bandeira, Jorge de Lima. Esses tipos, a gente lia como se fossem portugueses. Não sei qual é a complicação que há em ler livros brasileiros ou livros portugueses. Se o Brasil não se interessa pela nossa literatura, se não há editores empenhados nisso, e em Portugal se também não há muitos, isso são questões de ordem política, talvez devam ser corrigidas, mas eu não estou em nenhum ponto da vida cultural que tenha autoridade para falar nisso. Não é comigo o estabelecer da ativação de literatura brasileira em Portugal e da portuguesa no Brasil. E pronto, o Brasil era bom ser editado no Brasil, porque há muitos milhões de brasileiros. E em Portugal há muitos poucos. São isso. E nós dos Açores, editar os Açores para açorianos, só para filhos dos açorianos, aqui sempre são 10 milhões, lá não tem 1 milhão. Mas são essas que são questões menores. Bom, mas isto tudo acerca do não era esse o assunto que tinha para falar. Desculpa lá. Eu também. Paulo, Paulo, querias dizer? Eu pedi para dizer, o tempo vai avançando, mas a tertúlia de conversas é muito interessante quando se gera assim. E eu queria dizer uma coisa aos 4 autores que aí estão. Primeiro, entendi que os que mais sabem disto quiseram nos dizer os cuidados que tem que se ter num conto. Depois, com os comentários que aqui fizemos, percebemos que este livro está organizado por sugestão de alguém em 3 meses. Portanto, esses cuidados não poderiam haver da mesma forma. Mas é verdade que tem a parte positiva de ter gerado um documento onde estão contos e textos. Sim, claro. Estás à porta? Já chegou. Sabes a campanha? Já foram abrir a porta. Já foram abrir. Já foram abrir. Pronto. Já foram abrir a porta. Século XXI, tecnologias. Paulo, deixa-me só um parênteses. É a ver com o que tu disseste. A propósito da minha eventual. Eu vou confessar 2 pecados. O primeiro, não tive oportunidade de ler o livro. E segundo, não sei se aquilo que fiz se encaixa no livro. Mas aqui é que está a questão. Isto, o que está aqui feito por mim, não foi para este livro. O que aconteceu foi o que acontecia na minha terra no meu tempo de rapaz. Eu estava sentado lá no campo para jogar a bola e quando não via grande chamavam-me. E eu entrava em campo. Exatamente. E eu ia por um mandasse. Portanto, o Eduardo disse-me assim, desesperado, o Eduardo disse-me assim, desesperado. Há um livro para sair e há 30 páginas, 10, 20 páginas vazias. O que é que a gente faz isto? Resolve-me isto. E eu disse, pá, o que é que eu faço? E eu disse, olha, eu vou mandar, o que eu tenho que dar não é grande coisa, mas olha, eu vou mandar 3, eu que escolha um.
E o desgraçado estava tão desesperado, que não conseguiu. Não, Portanto, o que está aqui é um desespero completo. Portanto, isso para responder aqui ao meu ilustre colega de mesa e não mais que isso, Norberto. Portanto, eu tenho aqui estas circunstâncias atenuantes. Eu fui mesmo em desespero de causa, portanto, não olho para mim com este rigor. Pronto, fui o remédio. Foi argamassa. Argamassa, exatamente. Pronto, Paulo, desculpa, fez parênteses. Não, eu queria, continuando o que tu disseste, apesar de tudo é preciso ver o percurso das pessoas que estão nessa mesa. Por exemplo, o Roberto é uma pessoa que mais recentemente é que veio com essa veia cá para fora e agora em 2018 saíste para aquele livro do Guardador de Memórias, que tem, curiosamente, o quê? Pelo menos assim descrito, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, 101 contos, mas que obteve um comentário muito positivo da parte do Onésimo, que é uma pessoa, Onésimo Teodoro Almeida, que é uma pessoa que certamente sabe observar onde estão as coisas boas e menos boas, e o que ele diz lá diz coisas muito simpáticas, quer dizer, no bom sentido, agora não vou aqui descrever o quê, e portanto diz-se é um recém-chegado, mas que tem todo o jus. Então publicou o primeiro grande livro, se eu não estou a dizer mal, foram logo com 101 contos, portanto deve ter lá algum conto que não é argamassa, desculpa lá, não é argamassa, certamente. Enganei-me alguns, pode ter que sair. Depois temos aqui o nosso presidente, engenheiro coronel, com os títulos todos, mas aqui não interessa, porque ele também é doutor, advogado, etc. Desculpe, de direito, não é? Sim, advogado, tudo isso. E depois temos os senhores professores o que se passa é que, de facto, do lado direito tem duas pessoas que fizeram um percurso, em particular o Eduardo, que escreve muitas crónicas e textos, não é propriamente um escritor de raiz. E depois do lado esquerdo temos dois pesos pesados que são dos maiores do país e diz-se do mundo e que são açorianos e que estão aqui sentados. E que a Casa Açores deve ter muito orgulho em recebê-los sempre que eles têm a energia de cá vir. É o Dr. Edwin Jesus, que toda a gente sabe que é um poeta exímio e o maior poeta açoriano com os pés na terra, nesta terra, e quiçá também do português, da língua portuguesa, e depois tem o Norberto Ávila, que toda a gente conhece o Gil Vicente, porque se dá na escola, mas não conhecem o Norberto Ávila. Eu espero que nós saibamos tratar a obra dele, que está publicada, e mais que publicada, nomeadamente naqueles 4 volumes, que se chamam a obra inteira de teatro. Algum teatro. Algum teatro, 3 pontinhos. 4 volumes com quantas peças? Peças das 30 que eu escrevi. 20, tá, pelo menos. Já é 2/3 das peças, mas, e já agora traduzidas em quantas línguas? Não sei. Mas deve uma ideia, mais de uma dúzia de línguas. Portanto, chapéu para todos vocês, mas sobretudo chapéu para os dois pesos pesados da literatura portuguesa, aos quais a gente merece uma salva de palmas a todos, mas em particular a eles. Muito bem. Não é isso, pela parte que me toca, não vejo nenhuma separação. Desculpa. Agora sim. Lisonjeado com a sua observação. Não? O Norberto falou em abstrato nos contos, na arte do conto, e deu-me a palavra dele e concordei com ele, mas não falamos mal, propriamente dos contos que aqui estão. Dos outros pequenos. Corria grandes riscos.
Diz que corria Os rapazes. grandes riscos da sua vida. Ele foi desportista. Pois aqueles que eram Não, pescados ao não, sei, coroa. não sei se praticou pugilismo. Não. Bem, uma vez que se aproxima o final do dia 19, eu quero recordar. Dia 18. Do dia 18, talvez é em 2019. Aproxima-se o final do dia 18. Eu quero recordar que aqui este jovem à minha direita faz hoje 19 anos. 19 19 anos. anos. Certo, 19 anos. Isso. Eu já lhe dei os parabéns, mas todos nós queremos dar parabéns ao Dr. Ituino. Gostávamos de cantar os parabéns. Eu não tenho um presente para lhe oferecer, falta nossa. Tenho aqui uma coisa que andei a colecionar, assinaturas, que é um postalinho que eu trouxe de Porto Alegre. Que era para marcar este momento. Tenho aqui as assinaturas de quase toda a gente que está aqui na sala neste momento. Os que não assinaram ainda podem assinar, se o Dr. Ituino concordar, eu deixo. Se quiserem, podem não. Fica aqui para quem não assinou, faça o favor de assinar. Pronto. E então eu tenho também uma outra surpresa, que é a Teresa Machado, com a veia artística e poética que tem. Penso que não se importará de Pois, dizer. a surpresa é esta, olha. A surpresa foi escrita aqui, em cima muito do bem. joelho. E depois disse ao meu marido, vai buscar um papel! Eu Então- deixei o que tinha escrito. Então vamos a isso. Eu doutora. posso sugerir que possas ler ali, porque as pessoas não conseguem. Mas eu passei a interagir. limpo. Esta vergonha que está aqui Paulo. está passada a limpo, porque o Paulo foi Daqui. buscar aqui uma... Olha, ali o nosso cameraman, vice-presidente, diz que aqui é melhor. Aqui é melhor? É. Pronto. Acróstico para o querido Eduino de Jesus. Como estão a ver, Eduino de Jesus está escrito à esquerda e eu sou obrigada a começar pela letra conveniente. E se hoje lhe escrevesse, desce lá por onde desce, um acróstico de amar? Inveja despertaria, nos mais jovens causaria ondas de cambalear. Depois, em coro, clamamos: Eduino, nós te amamos! Eduino, nós te amamos! Já pensou que nesta noite era eu? E há quem se afoite. Surpresas proporcionar, um acróstico a marcar. Saboreio e se acoite. Não é.